Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou um tanto emocionado, irmãos, com certeza, porque estou vendo uma lenda viva aí, o pastor Geraldo. Os irmãos já ouviram falar aqui, que é um referencial na minha vida como cristão. Se hoje eu estou na posição que eu estou, igreja, agradeço primeiramente a Deus, e segundo a referência desse homem. Esse homem, eu com 6 meses na igreja, não sei se ele lembra. Nós ia ir uma vez lá para o Limoeiro evangelizar. Não era de carro não, irmão, era de a pé. Lá no alto do Limoeiro. A pastora lembra disso. E eu ia sem Bíblia, irmãos. 6 meses na igreja não tinha Bíblia. Ele chegou em mim, irmão, Sebastião, Deus quer te usar, mas cadê a espada? Cadê a sua Bíblia, irmão? Irmãos, aquilo foi um chacoalhão para mim. O Espírito Santo falou lá dentro do meu coração. No próximo final de semana eu vou lá na cidade. Fui lá na cidade e trouxe uma Bíblia. Para honra e glória do nome santo do Senhor, irmãos. Se você não tem referência, nessa noite eu convido você para se referenciar. Ou seja, espelhar em alguém. Porque isso é bom, irmãos. Isso não é ter inveja, não. Isso não é ter inveja, não, querido. Você se espelhar em alguém. Deus se agrada disso. Isso é uma maneira de comunhão, de unir a igreja. Se você tem um irmão na sua igreja que você se espelha nele, ande com ele, fica com ele, porque Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar na posição devida que Ele quer, irmãos, quando nós tomamos esta atitude. Deus faz isso, querido, e hoje eu louvo a Deus por isso. Pastor Geraldo, se eu estou onde estou, agradeço primeiro a Deus e segundo os conselhos que eu ouvia de ti, em nome de Jesus. Aleluia! Isso para o irmão é uma honra, e para mim maior ainda. Se você está emocionado, imagina eu, que sou discípulo, que sou um aprendiz do irmão. Irmãos, eu estou falando, irmão, de muitos anos atrás. Estou falando lá da década de 70. E Deus tem nos sustentado até os dias de hoje. Por tudo isso, irmãos, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Deus amado. Vamos lá, irmãos, para a palavra do Senhor. No livro de Gênesis 37, a igreja já abriu a Bíblia aí no livro de Gênesis. Aleluia. O título da leitura: José é vendido por seus irmãos. O versículo 1, irmãos, do capítulo 37, nos diz assim, ó: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. O versículo 3: E Israel, ou seja, Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Por enquanto, só esses 2 versículos, irmãos, para nós iniciar o sermão desta noite. Se os irmãos prestarem atenção e estão lendo, quero crer que nem o pastor nosso tem dito, que os irmãos estão lendo o pão diário. No dia 2, teve uma historinha maravilhosa, os irmãos se leram, já voltar à mente agora, que falava sobre o comum e o extraordinário. Era uma comparação que fez uma analogia, o escritor do livrinho, e fez essa analogia do comum e o extraordinário. O que eu quero passar aqui para nós nesta noite, que Deus vai nos levar nessa direção, querido? Deus vai falar de um jovem ainda aos seus 17 anos, e dar-se a entender, irmãos, a atitude de Jacó. O que dá para se entender que Jacó que formou ali entre eles aquela divergência. Se você analisar o texto e ler todo o texto, eu não vou ler porque o tempo não nos dá tempo para ler, mas se você for ler, você vai ver que dá-se a entender que Jacó formou essa divergência entre os irmãos ali naquela família. Mas não, irmãos, tinha ali o dedo de Deus Jeová. Quando Deus está no negócio, as coisas não vão, aleluia, andar da maneira que eu quero, pastor, mas vai andar da maneira que Deus quer. Glória a Deus. Jacó, querido, olhou e viu em José um referencial diferente. Sabe aonde eu vou, irmãos, na Bíblia? Eu estava meditando esse texto e lembrei de Daniel e seus companheiros. Todos eles tinham unção do Senhor, mas só que Daniel se destacava. Daniel, a unção era dobrada na vida dele.
que aconteceu? Aconteceu, irmãos, uma divergência terrível entre os irmãos. Sabe por quê, querido? José era observador. José observava as atitudes dos seus irmãos, atitudes que não eram realmente de agrado aos olhos de Jacó. José chegava e falava: olha, pai, os meus irmãos estão comportando de uma maneira que eu tenho certeza, se o Senhor vê, o Senhor vai reprovar. Querido, nesta noite Deus está chamando nós para um conserto. Nesta noite nós que estamos bem balanceando, Deus quer que nós se afirmamos. Aleluia. Deus quer que nós nos posicionamos, porque Ele vai nos usar. Oh, Deus. Deus vai fazer de mim, de você, querido, coluna firme na sua família. Sua família está meio desnorteada, Deus vai gritar, aleluia, o rumo aonde vocês vão seguir através de você. Oh, Deus. Porque isso aconteceu na vida de José. Ah, irmãos, Deus quer. A igreja é família, irmão. Igreja é família. Eu preguei aqui dias atrás. Igreja é esse aglomerado de pessoas aqui, constituído de família. E Deus quer ver esta família unida. Deus quer ver esta família em posição de receber bênçãos e mais bênçãos do céu. Aleluia. Deus não está se importando com o mundão aí não, querido. O mundão quer ver a destruição da família, mas Deus quer unir. Deus quer fazer uma família estruturada, onde o pai pode olhar para o rosto do filho e ter orgulho. Oh, este meu filho puxou por mim, este meu filho acatou todos os ensinamentos que eu dei. Era assim que Jacó via José, irmãos. Jacó olhava para José e falava: meu Deus, esse é meu último filho na minha velhice, olha que maravilha. É aquele que me espelha, é aquele que realmente passa esse referencial maravilhoso. Mas aquilo, irmãos, caiu no coração dos irmãos dele. Uma inveja tão grande, uma divergência tremenda. E a gente começa a falar: mas, meu Deus, por quê? Aí entra os porquê. Por que, Senhor, que Jacó foi dar aquela túnica para José? Desestruturou toda a família ficou desestruturada, a família ficou um contra o outro. Para que aquilo? Mas, irmãos, Deus tem a maneira de trabalhar dele. Os planos de Deus não é os nossos planos, querido. Às vezes eu tenho feito plano, você tem feito plano, mas a sua moda é da minha maneira. Eu tenho feito plano, irmão, só que vem beneficiar a mim. Eu vou fazer um plano para entrar em adversidade? Eu creio que ninguém faz. Você pode até prever que vem, mas você não faz. Você vai fazer um plano de que você vai entrar e sair tranquilamente. Olha que bênção, vem aqui na frente e conta a bênção. Olha, irmão, aquilo que eu esperava aconteceu na minha vida. É gostoso, querido. Mas quando é Deus que faz os planos na minha vida e na sua, Ele vai traçar o caminho para mim e você seguir. E há de nós se não seguir, querido. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles irmãos furiosos falaram: olha, vamos armar uma armadilha para esse camarada, vamos pegar ele, nós estamos lá mesmo no pasto, lá pastoreando ovelha. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma surra boa nele, vamos colocar ele dentro daquela cacimba lá, aquela cacimba que está desativada lá, nem sei se tem água. Se tiver, que ele morra afogado lá, eu não sei, porque já faz tempo que foi furada aquela cacimba ali. Os irmãos pegaram, irmãos, bateram em José. Eu creio, querido, até ele ficar desacordado, porque a Bíblia diz que com o sangue que saiu do rosto de José, do corpo de José, eles colocaram na túnica e esparramaram aquele sangue na túnica e levaram para Jacó, para que Jacó visse que realmente José estava morto. Querido, os sonhos de Deus na minha vida e na sua vida não morrem desse jeito não. Se você entrou aqui nesta noite preocupado: olha, irmão Sebastião, os meus sonhos já morreram. Esquece disso, irmão. Esquece disso, irmão. Porque os sonhos de Deus, aleluia, Ele há de se cumprir na nossa vida. Aleluia. O sonho de Deus está na minha vida e na sua. Vai depender, irmãos, da obediência diante dele. José, querido, ali dentro daquela cacimba, dentro daquele poço ali, desativado. Os irmãos olhou e falou: mas será que vai dar certo? Vamos voltar lá ver se ele está morto. Que deve ter morrido, caindo dentro daquele poço e morreu.
E quando chegaram lá, irmãos, quando eles iam chegando perto da cassina, eles olham na estrada, lá na curva da estrada, no meio do deserto, aquele areião lá, eles viram que vinha um pessoal. Olha, vem ali os compradores, vão vender ele, eles levam ele para o Egito. Aí meu pai não fica sabendo de uma vez, e nós não ficamos com remorso, porque nós tiramos ele da cacimba, nós vamos saber que ele está vivo, mas para o meu pai, ele vai estar morto. Irmãos, aí começa o trabalhar de Deus, querido. Aí Deus começa a agir da maneira dele, não é da maneira que eu e você pretendemos agir, mas é da maneira que o Senhor quer. A Bíblia diz, querido, que José foi tirado daquela cacimba e chegou os homens, pagou o dinheiro para eles e falou: olha, pode levar, leva. Eu creio que venderam talvez na época até pela metade do preço. Nós queremos é dar fim nesse camarada, nós não queremos ver ele mais, porque ele está sendo, aleluia, um empecilho no meio da nossa família. Meu pai só olha para ele, para nós o meu pai não tem mais olho, é só para José, só ele que é o bom. E ele começa com sonhos dele aqui, falando determinados sonhos que já tem nos irritado. Irmãos, aí que está o problema. José não podia ficar calado. Alguém fala assim: você não pode contar os sonhos, mas já era o trabalhar de Deus na vida de José. E muitas das vezes os irmãos dele não queriam escutar. Os irmãos de José não queriam escutar o sonho. Não, olha, ela não quer escutar esse sonho. Não, para um pouquinho, ao menos um minuto da atenção de vocês, porque eu vou falar o que Deus falou. E começava José ali a contar aquele sonho do feixe maior, que começou a cair em cima do menor, e começou a engolir tudo. Aí os irmãos ficaram atônitos e falaram: mas esse sonho, qual o significado desse sonho? Esse sonho quer dizer que o Senhor um dia vai me colocar diante de vocês, aleluia, como administrador, ou seja, como encarregado de vocês. Eu vou estar mandando em vocês. Aquilo foi a gota d'água, irmãos, para acontecer aquilo que eu terminei de falar. Mas se Deus mandou, querido, você vai cair na piscina, dentro da cacimba. Você vai se machucar todo, mas Deus vai te exaltar. A Bíblia diz que aqueles homens pegaram e levaram José para o Egito. E chegando no Egito, querido, chegando lá em Faraó falou: olha, leva lá para Potifar, o meu soldado de confiança, ele está precisando de um camarada lá para tomar conta da sua casa. Ali deram um banho em José, curaram todas aquelas feridas. José colocou a túnica realmente, aleluia, já com a roupinha limpinha, e chegou na casa de Potifar. Potifar ia fazer uma viagem, e José, chegando ali, Potifar falou: olha, a partir de agora eu coloco a casa na sua responsabilidade, você vai tomar conta da minha família. Parecia que ali o sonho tinha sido concretizado já, irmãos. Sabe por quê? Porque os sonhos nossos são limitados. Nós nos conformamos com coisa pequena, mas fala Deus essa noite que Ele tem sonho maior para mim e para você. Se você já conformou com esse sonho pequeno, Deus tem sonho maior para você, querido. Deus tem algo maior. A Bíblia diz que José já estava ali e falou: opa, o sonho meu começa a se cumprir. Olha aí, já tem coisa acontecendo. Mas, irmãos, quando você começa a ser abençoado, sabe você de uma coisa: o inimigo fica furioso. Quando eu e você começamos a ser abençoados por Deus, as adversidades vão se levantar, querido. Ali mais de que depressa, quem levanta, Satanás começa a usar a esposa de Potifar, aleluia, contra a vida de José, aleluia. E José fala: não, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem, e o seu esposo tem me colocado aqui, tem tido confiança em mim, e a minha confiança maior não está no seu esposo, mas está no Deus Jeová que eu sirvo, porque ele sabe que diante dele eu vou ser reprovado se eu ter essa atitude com você. Mas aquela mulher furiosa, querido, fez tudo aquilo que aconteceu, os irmãos já sabem, aleluia. E quando Potifar chega da viagem, a mulher mostra a túnica de José: olha o homem que você colocou dentro da minha casa, olha o que aconteceu, olha o que ele fez. Irmãos, a gente começa a memorizar, irmãos, a trabalhar como Deus trabalha comigo e com você. Como eu disse no início do sermão, não é o projeto que eu faço, mas é os planos de Deus que prevalecem. José, será que teria pensado na mente, tinha passado na mente de José passar por esses processos? Eu creio que não. José tinha aquele dom de sonho, ele pensava: não, de uma maneira ou outra Deus vai me colocar, aleluia, como líder dos meus irmãos, até mesmo da minha família, mas de uma maneira normal. Mas não, querido, começou essa adversidade. E quando, aleluia, Potifar chegou e ouviu aquilo da mulher, mais de que depressa Potifar falou para o soldado: olha, pega esse camarada,
Leva lá para o presídio, desce ele lá no porão, deixa ele lá. Deixa ele no porão. Deixa ele lá embaixo, lá no porão, e coloca na cela pior que tiver lá. A última cela do porão, lá embaixo, deixa José lá. Porque o que ele fez não é digno do homem ao qual eu depositei toda a confiança nele. Irmãos, quando Deus está comigo e com você, aconteça o que acontecer, Deus não vai te abandonar de maneira nenhuma. Quando você é um homem ou uma mulher que está com o pensamento ligado no trono da graça, vai acontecer adversidade com você? Vai, mas não se atemoriza não, porque Deus Jeová vai te exaltar. Irmãos, mas José tinha um dom de liderança, irmão. Aquilo que Deus dá para mim, para você, ninguém tira. O pastor da igreja pode ter ciúme de você, vai ter, vai. O pastor da igreja vai chegar para você, ó rapaz, abaixa um pouco a bola aí, pastor aqui é eu. Pode até falar isso, irmãos. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se Deus é com você, vai prevalecer o trabalhar, o sonho de Deus na sua vida vai concretizar. A Bíblia diz que José descendo ali no presídio, querido, mais de que depressa ele fez uma comunhão para com os demais presos ali. Os presos olhavam para ele e via realmente algo diferente. Ele tinha o brilho de Deus na vida dele. José dentro daquela cadeia era como se fosse uma luz como essa. O rosto de José brilhava. E começou, irmãos, os sonhos, o dom que Deus tinha dado para ele não acabou nessa traição, não. Os dons continuou, os dons do sonho. Até que depressa, irmão, num certo dia, aleluia, um dos presos teve aquele sonho lá, um dos padeiros lá sonhou, e José definiu o sonho, contou, interpretou o sonho. Aleluia, e tudo aquilo que José falou dos presos, aleluia, o que ia acontecer, querido, se cumpriu por ti. Irmão, tudo se cumpriu. E quando aquele homem ia saindo do presídio, José falou: olha, você vai trabalhar no palácio, rapaz. Você vai trabalhar lá perto do rei. Mas quando você estiver lá, você lembra de mim. Irmãos, olha que situação. Quando você estiver perto de Faraó, fala que eu estou aqui. Sabe o que aconteceu, irmão? Esqueceu de José. Ninguém lembrou de José. E José continuou ali, naquele presídio. Mas uma coisa é certa, irmãos: Deus tinha promessa na vida de José. Até que um certo dia, José foi liberto daquela prisão. Até que um certo dia, José começou a galgar a posição no Egito. Aí José, que estava, aleluia, olhando quando ele chegou na casa de Potifar, achando José que era ali, o sonho tinha concretizado. Ali José começou a ver: olha, eu estava enganado, eu estava confiando no meu sonho. O meu sonho era tão pequeno, eu tinha certeza que eu ia liderar, mas não uma liderança dessa que está chegando para mim agora. Algo extraordinário está acontecendo. É onde eu entro, irmãos, a mensagem do dia 2 do nosso pão diário. Aleluia, o comum e o extraordinário. Sabe por quê, irmãos? Porque o comum é para mim e você fazer. O comum vai acontecer normalmente na nossa vida. Agora o extraordinário pertence a Deus. Aleluia! Se está acontecendo coisa extraordinária na sua vida, irmã e irmão, não passe como coisa comum, não. Foi aquela comparação que o escritor fez no livro. Sabe por quê, irmãos? Porque havia nos Estados Unidos, parece lá, uma partida de golfe. Os irmãos estão lembrados? E ali era 59 pontos que chegava, era meta, não passava disso. Mas dentro de 2 meses, o primeiro e o segundo mês, ultrapassou aquela meta. E os jornalistas chegaram e disseram: olha, isso é comum. E às vezes, irmão, nós dentro da igreja, Deus faz algo extraordinário e nós achamos que é comum. Mas nesta noite saia daqui com essa certeza: isto não é comum, isto é algo extraordinário. Porque desta maneira, irmãos, Deus vai te exaltar. Desta maneira Deus vai chegar para mim e para você e vai olhar e vai dizer: não, este meu servo realmente está cumprindo, está na posição que eu chamei ele se comportou como meu filho.
tinha ali no Egito, irmãos. Depois de tudo aquilo que aconteceu, o faraó, ali no palácio, o faraó olhou para ele e falou: rapaz, por tudo que passou com você, eu vou colocar você aqui, não como uma pessoa qualquer para ser me ajudar aqui, meu moço aqui, para ajudar no serviço do palácio. A posição sua só vai ser abaixo da minha autoridade, mas abaixo de mim tudo vai ficar nas suas mãos. Abaixo da minha autoridade, nós estamos falando, irmãos, do rei do Egito. Abaixo da minha posição, você vai tomar conta, José, porque Deus é com você. Aleluia! Irmãos, eu falei dias atrás aqui, não precisa de correr atrás da bênção, não, irmão. Se você está correndo, você vai cansar. Eu falo para você nessa noite. Se você está naquela carreira atrás da bênção, vai chegar um momento que você vai cansar. Quantos têm cansado? Quantos têm parado? Mas se você estiver em posição, as bênçãos vão te acompanhar. Como diz lá em Deuteronômio, irmão. As bênçãos vão nos acompanhar, irmão. Foi o que aconteceu com José. José chegou ali, aí José já era governador. Irmão, é algo extraordinário nesta noite. José que saiu lá de dentro da cacimba, lá abandonada, desativada, hoje está no palácio do Egito, aleluia, com todas as mordomias, porque a bênção de Deus não é por metade não, pastor, a bênção de Deus é completa. A bênção de Deus é completa para mim, para você, irmãos. A Bíblia diz que José, depois que tomou aquela posição, agora vamos dar uma voltinha aqui. Aleluia. Olha o que aconteceu, irmãos. Aleluia. José anuncia a Faraó, no 47. José, no capítulo 47. Eu quero ser rápido, não gosto que eu ame tempo. Capítulo 47, versículo 1 diz assim, ó. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo que tem, chegaram à terra de Canaã. Aleluia! Chegaram à terra de Canaã. Olha, começa aqui a bênção. A bênção começa aqui. Ou seja, os sonhos de José, que contava para os seus irmãos, estando ele lá pastoreando a ovelha, começa aqui agora, se concretizar. José chega para Faraó, é claro, com toda a autoridade que José tinha, marcou uma audiência com o rei e falou: olha, rei, só que acontece o seguinte, agora está chegando aí uma grande comitiva. E essa comitiva, sabe como chama, rei Faraó? Essa comitiva é a minha família, é Jacó e todos os meus irmãos estão vindo para habitar aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque em Canaã havia uma fome tremenda e no Egito era fartura. E José sabia da situação deles lá, porque os irmãos deles já tinham vindo ao Egito. José falou: não, eu não vou deixar minha família lá não. Poderia José aí, irmãos, usar de vingança, falar: não, já que aconteceu tudo o que aconteceu, agora eu vou dar o troco. Mas não, José falou: não. José não quis pagar o mal com o mal, não. Ele falou: eu vou pagar o mal com o bem que Deus me concedeu. A Bíblia diz, irmãos, que chegou aquela família ali no Egito, e Faraó falou: olha, pode vir, pode mandar seus irmãos, manda a sua família, pode mandar as vacas, ovelha, que tem lugar para tudo aqui. Tem lugar para tudo aqui. E olha o que aconteceu, irmão. No versículo 3. Aleluia. Versículo 3 do 47. Então disse Faraó aos seus irmãos: qual é o seu negócio? E eles disseram a Faraó. Faraó, teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Irmão, que algo tremendo isso aí. Faraó já estava conversando com a família de José. Faraó chegou para os irmãos dele e foi encontrar, irmãos, a comitiva. O rei do Egito, a hierarquia que tinha, não é fácil acontecer isso, mas Deus estava no negócio. Faraó chegou para os irmãos dele e falou: qual a função de vocês? Falou assim: olha, rei, eu sinto muito, mas nós somos pastores de ovelha. Nós pastoreamos a ovelha dos nossos pais lá na terra de Canaã. Vamos na frente, rei. Aleluia. No versículo de número 5 diz assim, ó: então falou o Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face. Falou para José: no melhor da terra fazei habitar teus pais e teus irmãos, a
sabe que entre eles há homens valentes, os porá por maioria do gado, sobre o que eu tenho. Querido, não foi em qualquer posição que Faraó colocou os irmãos de José, não, irmão. Não chegou lá para trabalhar amassando barro no Egito, não. É claro que depois aconteceu tudo que aconteceu, mas no momento não. Faraó falou: qual é a função de vocês? Falou: olha, José, eu sei que lá tem homens valentes, homens costumados no campo. Vamos colocar eles como general aqui no palácio. Vamos colocar eles como autoridade. Vamos colocar eles como segurança aqui no palácio. Irmãos, era a posição, aleluia, ao qual o rei colocou, o Faraó colocou os irmãos de José. São posições de destaque, querido. Deus faz isso, irmão. Deus, quando Ele nos levanta, não vai colocar você, aleluia, lá no fundo, não. Ele vai colocar você aqui na frente. Talvez você esteja esperando um sonho, não. Eu quero ficar lá no último banco. O sonho vai se cumprir, mas eu quero estar lá. E Deus está falando: não, você vai ficar no banco da frente. A Bíblia diz que devemos dar honra a quem tem honra, querido. E aí começou, irmãos, o trabalhar de Deus ali no Egito, na vida daquela família. Sabe o que aconteceu, querido? Aconteceu o seguinte, que José, aleluia, começou, aleluia, a honrar de uma maneira tremenda os seus irmãos, aleluia. E depois, irmãos, no versículo 7 diz assim, ó: e trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Irmão, já pensou um camarada, um camponês, chegando no palácio do Egito, ali todos os tapetes vermelhos, irmãos, que o Egito era a nação poderosa da época, aquele tapete vermelho, e ali Jacó com aquela simplicidade, querido, era lavrador, era camarada que cuidava de ovelha, mas Deus colocou ele na frente de Faraó, e Jacó, com aquela humildade, com aquela simplicidade, foi e abençoou o rei do Egito. Deus quer fazer isso comigo e com você. Às vezes nós nos posicionamos, às vezes Deus quer fazer coisa grande na minha vida, mas estou eu lá atrás. Não, lá na frente tem que ser o pastor. Eu não, lá na frente tem que ser um líder do ministério. Eu não, eu vou ficar aqui atrás. Se caso acontecer, vai acontecer. Se é, e nós já falamos, se for a vontade de Deus, acontece. Bom, vamos parar com essa, vamos parar com isso, querido. Vamos parar com essa simplicidade idiota, desculpe o tom da palavra. Isso daí não existe, irmão. Se Deus quer te usar, se posiciona, porque a unção vai vir do céu na sua vida. E quando a unção vier, você vai ser diferente, como foi aquela família. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó abençoou a Faraó, aleluia. E olha o versículo 11, diz assim, ó: e José fez habitar o seu pai e seus irmãos, e deu-lhes porções na terra do Egito, no melhor da terra. Olha o que aconteceu. E na terra de Rameses, como Faraó ordenara. Querido, não foi em qualquer lugar que José colocou a família dele, não, irmãos. E o interessante é observar aqui, irmãos, que não houve resistência de Faraó. Vocês observam quando Deus está no negócio. Porque Faraó falou assim: olha, rapaz, a última palavra aqui é minha. Você está trazendo a sua família para cá. Você não pode exigir a melhor terra, não. Eu vou trazer eles para o Egito. Eu posso colocar eles numa terra fraca. Eu posso colocar eles numa parte de pedregais. Posso colocar. Mas não, irmão, não precisou de José abrir a boca um tio sequer. Porque Deus estava na vida de José. E quando Deus está na nossa vida, irmãos, nós não vivemos nós, mas Cristo que vive em nós, como diz Paulo. Quando Deus está na sua vida, não é eu, não é você que toma atitude, mas quem toma atitude, a direção é do Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso é quando nós nos posicionamos, é quando nós esvaziamos. Nós temos que esvaziar diante de Deus. Você quer ser usada por Deus, você quer liderar um grupo, comece a esvaziar, porque Deus vai te encher e Deus vai te exaltar neste cargo que você está. Eu não estou aqui, querido, espiritualizando a coisa, não. Eu estou falando no sentido literal, tanto na área espiritual, tanto na área material. Eu não estou aqui espiritualizando, não. Pode ser nas duas áreas da nossa vida, irmãos. Deus quer usar.
Deus quer usar você. Se você tem o dom de liderar, saiba você de uma coisa: você vai enfrentar adversidade? Vai. Você vai enfrentar adversidade? Como enfrenta? Quem tem o dom de liderança, irmãos, em toda a área, tanto espiritual, tanto material, nós vamos enfrentar, aleluia, oposição. Mas se você tem esse dom dentro de você, e é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, Deus vai te exaltar. Deus vai honrar eu e você. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não vivemos a nossa vontade, mas prevalece a vontade de Deus em nós. E quando a vontade de Deus prevalece, querido, ninguém vai segurar você, ninguém vai me segurar, porque Deus que está no controle, aleluia. É que eu disse no instante, no início da mensagem, não é um planejamento, não é uma diretriz que eu tomei, mas é uma diretriz direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Se nós chegamos até aqui, porque Deus está no negócio, pastor Geraldo. Se você está aqui hoje, testemunha viva dessa obra neste lugar, é porque Deus te honrou, como você disse. E Deus continua fazendo isso nos dias de hoje, irmão. Eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor comece a levantar liderança nova. Eu tenho pedido a Deus, irmãos, continuamente, na oração de manhã, do grupo de intercessão aqui: Senhor, levanta a liderança nova para a tua igreja, porque isso é gostoso, irmãos. Isso é gostoso, eu chegar aqui à frente e ver uns meninos jovens, como temos aqui na igreja, cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja vai ganhar com isso, irmãos. A igreja vai glorificar a Deus por isso. Eu tenho certeza, irmãos, que naquele momento, quando José viu toda a sua família lá no Egito, vê o que ele falou aqui no versículo de número 12: e José sustentou de pão o seu pai e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Deus, tremendo, Deus maravilhoso. O que nós aprendemos com isso essa noite, irmãos? Que Deus não dá bênção por metade. Se você está aqui preocupado, que já recebeu tudo que tinha que receber, saia daqui com um pensamento totalmente diferente. Às vezes nós recebemos uma bencinha desse tamanhozinho, meu Deus, aí nós sentamos e ficamos numa área de conforto. Está ótimo, Senhor, eu estou conformado. Não, irmãos, Deus tem algo muito maior para mim e para você. José poderia ter parado ali na casa de Potifar. Ele poderia ter feito a vontade daquela mulher. Sabia disso, irmão? José poderia ter feito. E se ele fizesse a vontade daquela mulher, o que ia acontecer? Ela não ia nem contar para o marido dela. José poderia dali começar a crescer. Mas só que José não estava no planejamento dele. José estava nos planos de Deus. Quando José viu aquela situação, não, de maneira alguma, porque eu temo Deus Altíssimo, e isto aos olhos dele vai ser algo mau. Eu prefiro descer lá no porão do que entrar nessa situação. Eu prefiro passar por todo o processo, porque eu tenho certeza que se é Deus na minha vida, Ele vai me exaltar. Isso é ter certeza, irmão, é ter fé. A Bíblia diz que a fé é crer naquilo que não vê. Você talvez olhe e não está acontecendo nada na sua vida. Não desanime não, irmão. Saia daqui convicto de uma coisa: eu não estou vendo hoje, mas amanhã pode acontecer, e eu vou cantar o hino da vitória. Deus faz isso com nós, irmãos, quando nós estamos, aleluia, no teu mandar, no teu agir, quando nós estamos debaixo da sua obediência. Pode acontecer afronta, irmãos. Quantas afrontas eu já passei? Quantas afrontas em todas as áreas, na área espiritual, na área material, irmãos. Já fui afrontado. Mas isso não me parou não, irmãos. Isso não me parou não. Era para estar parado. Isso não me parou, porque Deus tem promessa na minha vida. E a promessa de Deus ninguém para. Saia daqui dessa noite convicto disto. A promessa de Deus ninguém para na sua vida. Porque José saiu lá do campo pastoreando ovelha, desceu da cacimba, desativado, abandonado no meio do campo. Da cacimba foi vendido, julgado dentro de um carro. Eu creio que de qualquer maneira, que como escravo ele foi vendido.
jogaram ele lá, aquele monte machucado, irmão. Vocês já pensaram como estava doendo aqueles machucados em José? Dentro daqueles carros de boi antigamente, ia pulando aquelas rodas duras, e José ali gemendo de dor. Chegou até o Egito, lá tomou banho, ficou na casa de Potifar, lá outra batida, outra adversidade para o homem de Deus. José enfrentou, falou, pode vir. Você vai para a cadeia, José? Pode me levar. E José foi. Mas quando Deus tem promessa, irmão, Deus tira você da cadeia. Quando Deus tem promessa na nossa vida, ainda que alguém queira nos prender, Deus vai soltar as algemas, Deus vai te dar liberdade, e você vai começar a andar, você vai começar a cantar o hino da vitória, porque Deus vai honrar a sua vida. Glória a Deus! Irmãos, é noite que nós saímos daqui, querido, animado. Não vamos sair daqui cabisbaixo, não, porque essa vitória não é de José só, não. Essa vitória é nossa. Se nós continuar diante da presença do nosso Deus. Os irmãos de José fizeram aquela injúria para ele. Ele desceu para o Egito. Lá Deus exaltou, colocou ele como governador do Egito. Mas José não esqueceu das suas origens, irmãos. O interessante é isso aí, pastor. O interessante é a humildade daquele homem. Irmãos, ele poderia esquecer tudo que tinha acontecido com ele na terra de Canaã. Ele podia esquecer, largar tudo para lá. Aconteceu, deixa para lá. Eu não vou ficar de mal deles, mas deixa eles quietinhos lá. José não, eu tenho certeza, irmãos, que no dia que José tomou posse, sentou naquela cadeira de governador ali no palácio, a primeira coisa que veio na mente de José: aonde está o meu pai e os meus irmãos nesta hora? Aconteça o que acontecer, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou buscar a minha família. Irmãos, crente com o coração renovado acontece isso. Quando eu e você temos um coração quebrantado, isso acontece, irmãos. Quando o meu coração e o seu coração é transformado pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos querer só para nós, não. Nós vamos procurar dividir. Aleluia! Nós vamos procurar compartilhar com aqueles que estão próximos de nós. Foi isso que tocou no coração do governador do Egito. Chamou a sua família, aleluia, e não precisou dele estipular onde ia colocar, não. Ele só chegou e falou: ó, meu pai e meus irmãos vêm para cá, toda a família deles, eu quero um lugar para colocar eles aqui. José, escolhe os melhores lugares, as melhores posições no palácio, coloca os seus irmãos, e os demais, coloca as melhores terras. Não dá aquelas terras lá em Pedregal e em Serra, não. As melhores terras que tiver no Egito, eu quero ver a sua família tomando posse, trabalhando nessas terras, como se fosse dela. Irmãos, Deus tem coisas grandes para mim e para você. Cabe eu e você tomarmos posição na presença dele. Talvez até hoje, irmãos, não aconteceu algo na nossa vida, porque nós não nos posicionamos na presença do nosso Deus. Mas a partir de hoje, faça isso. Você não está vendo nada, eu também não estou vendo nada, mas a fé é isso. Viver por fé é viver por aquilo que não vê e crer que vai acontecer na nossa vida. Eu estou vivendo esses dias, querido. Eu estou vivendo isso na minha vida. Eu estou vivendo isso. Eu estou pedindo ao Senhor graça. Senhor, pode me tirar tudo menos a fé, Senhor, porque eu quero crer. Eu quero ter esperança, Senhor. Eu quero ser um sonhador. Eu quero sonhar, já vou quase uns 60 anos, mas tenho sonho. Eu quero sonhar, Senhor, diante da Tua presença. Irmãos, quando nós nos humilhamos assim, a tendência é Deus te exaltar. A tendência é Deus te exaltar, porque à medida que Ele te exalta, o nome dEle está sendo glorificado na sua vida. É esta, querido, a palavra que o Senhor nos dá nessa noite, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e as palmas louvam o Senhor.